Boa noite, irmãos. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 4. Nós estamos estudando os versículos 7 a 10. Iniciamos o estudo desse trecho na semana passada e hoje, o Senhor permitindo, nós vamos terminar o versículo 10. Versículo 7, nós já trabalhamos com ele, hoje vamos trabalhar os versículos 8, 9 e 10. E os irmãos devem se lembrar que nós estamos estudando nesse trecho a respeito de 3 posturas urgentemente necessárias ao crente mundano. Lembrando que crente mundano, no contexto de Tiago, não é a pessoa que ouve música secular, não é a pessoa que se envolve necessariamente com imoralidades, coisa do tipo, ainda que o nosso conceito de mundanismo, o conceito bíblico de mundanismo, também envolva essas coisas. Para Tiago, no contexto dele, mundanismo aqui diz respeito a um modo de pensar, a uma ideia que os crentes acolheram e que estava causando problemas na igreja, brigas na igreja, contendas na igreja, enfim, uma série de inimizades, conflitos dentro da igreja. A isso Tiago chama de mundanismo. E nos versículos 7 a 10 nós temos essas 3 posturas urgentemente necessárias ao crente mundano. Diz assim Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então esse é o trecho que nós estamos estudando, e como eu disse para os irmãos, nós vemos aqui 3 posturas urgentemente necessárias ao crente mundano. Versículo 7 nós já estudamos, mostra para nós a necessidade de uma obediência absoluta. Então sujeitar-se a Deus significa obedecer a Deus, e resistir ao diabo, diferente do que ensina o movimento de batalha espiritual, tudo mais, que nós estudamos na semana passada, significa que nós não devemos abraçar as ideias sussurradas, sugeridas pelo diabo. Então isso significa ter uma obediência absoluta a Deus, rejeitando as propostas satânicas. Versículos 8 e 9, que é o miolo, é a parte central da nossa exposição aqui, do trecho que nós estamos estudando, fala da segunda postura, que é o arrependimento profundo. Arrependimento profundo, versículos 8 e 9. E por fim, a terceira postura é a rendição humilde, no versículo 10. Rendição humilde. Então nós temos 3 posturas: obediência absoluta, arrependimento profundo e rendição humilde. Como eu disse para os irmãos, nós já estudamos o versículo 7, já falamos sobre a questão da obediência, e agora nós vamos falar dos versículos 8 e 9 sobre um arrependimento profundo, como nós chamamos aqui. Então volte seus olhos para os versículos 8 e 9, nós vamos começar a ler esse trecho, tratar esse trecho com mais atenção agora. E enquanto eu lia esse trecho, eu tentei lembrar, puxar da minha memória, figuras do nosso cotidiano que ilustram de algum modo o que é um arrependimento profundo, algo paralelo à nossa experiência. E eu me lembrei de algo comum que acontece com quem tem cachorro em casa. Geralmente o cachorro, o cão, né, ele é um pouco sapeca. Então você tem lá o seu sofá bonito, que você parcelou em 24 vezes sem juros na Silvia Design, e o cachorro tem uma grande ideia: deixa eu ver o que tem por baixo do estofado. E ele começa a roer o estofado, e ele se diverte. E você abre a porta e ele está todo feliz ali, trazendo para você todos aqueles pedaços de espuma, como se ele tivesse feito uma grande descoberta. Então você, bravo, briga com ele. O que você está fazendo? Eu não aguento mais, olha o que você fez, não tem nada que eu faça que resolva, você é o diabo em forma de cachorro. E quando você briga com o cachorro, ele faz uma cara, não faz? Como é a cara do cachorro? Tem algumas imagens aí. Olha a cara de culpa do cão. Olha isso, a tristeza estampada no rosto, no focinho, no semblante. Esse aí até olhando de rabo de olho ali, né? Sabendo que fez algo de errado.
Bom, todas essas imagens, né, nós brincamos aqui falando que eles estão felizes lá, aprontando e depois fazem essa cara de culpado quando levam a bronca. É claro que cachorro, os cães, não têm o sentimento moral que nós temos, a percepção moral que nós temos. Eles têm um reflexo disso e eles não gostam de ouvir alguém gritando com eles reagem desse jeito, fazendo essa cara, né? Eles não têm alma, reflexões morais como nós temos, né? Poxa vida, como eu chateei o meu dono, o que será de mim agora? Eles não pensam dessa maneira. Mas essa realidade, né, de modo mais lúdico que nós falamos agora, retrata algo interessante. Os leitores de Tiago, ilustra algo interessante. Os leitores de Tiago, eles estavam felizes no mundanismo deles, como que cavucando ali o sofá, brincando com a espuma e achando que estava tudo bem. Até que o pastor Tiago chega e fala: olha, vocês estão errados. Vocês precisam mudar, vocês não podem viver desse jeito. E Tiago esperava que essa bronca dada surtisse um efeito naqueles crentes. Aqueles crentes deveriam responder com arrependimento profundo, que se mostrava inclusive de modo exterior. O semblante deles tinha que mudar. A postura interior e exterior deles tinham que mudar. Essa era a expectativa do pastor Tiago em relação aos crentes mundanos. E depois de falar da necessidade de sujeição a Deus, ou seja, a obediência necessária a Deus, Tiago agora detalha para nós como essa obediência deve ser colocada em prática por aqueles crentes mundanos. Então nós chegamos agora ao miolo do texto, como eu disse, que está aí nos versículos 8 e 9, e esse miolo contém uma série de exortações ligadas ao arrependimento a nível interior e exterior. E essa era a preocupação do pastor Tiago, não apenas algo externo, mas algo interior também. E a partir desse texto nós percebemos um padrão muito bonito e muito didático de como é o arrependimento do crente. Evidentemente, o foco de Tiago aqui, como eu disse, é com o crente mundano. Mas esse padrão que Tiago apresenta de como é o verdadeiro arrependimento bíblico pode ser aplicado a todos os crentes em vários cenários, não só em relação ao mundanismo. Como o crente lida com o seu pecado? Aqui nós temos um padrão interessante, um padrão muito bonito, um padrão muito didático de como que nós temos que viver essa realidade, aplicar essa exortação de Tiago a vários cenários, várias situações da nossa vida, em que nós lidamos com o pecado. E o versículo 8 começa detalhando isso para nós. Os irmãos veem vários verbos aí, nos versículos 8 e 9, são várias exortações bastante objetivas, que ressaltam essa urgência que os crentes têm de mudar a posição deles, a postura deles, o comportamento deles. E o versículo 8 começa dizendo: chegai-vos a Deus. A sujeição a Deus começa com a busca em aproximar-se do Senhor. A busca por reconciliação. Esse é o primeiro passo na sujeição a Deus. Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós pecamos, o primeiro passo é procurarmos o Senhor, buscarmos o Senhor, nos aproximarmos do Senhor querendo a reconciliação com Ele. O mundanismo daqueles crentes tinha afastado os crentes de Deus. Ou seja, a comunhão deles estava manchada. A comunhão deles com Deus estava afetada, manchada. E eles precisavam restaurar essa intimidade com Deus. E essa disposição de se aproximar do Senhor contrasta com a inimizade causada pelo mundanismo. Os irmãos devem se lembrar nos versículos anteriores, versículo 4 em especial, em que Tiago diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E ao abraçar o mundanismo, as ideias mundanas sussurradas pelo próprio diabo, aqueles crentes estavam adotando uma postura mundana e, portanto, se afastando de Deus. Estavam vivendo como inimigos de Deus, como os inimigos de Deus vivem. Então, agora Tiago fala: vocês têm que ter uma outra postura. Ao invés de viver como inimigos de Deus, vocês devem se aproximar de Deus. E não mais abraçar o mundanismo, mas abraçar ao Senhor. E essa primeira parada nossa aqui, essa primeira avaliação que nós fazemos aqui, essa primeira explicação aqui do que Tiago orienta os crentes a fazer, nos ensina, queridos, que o pecado não causa apenas situações desconfortáveis em nós. Veja, muitas vezes nós evitamos o pecado por causa das consequências imediatas que o pecado traz para nós. Poxa, eu não vou me envolver com a agiota porque eu posso morrer. Poxa, eu não vou mentir porque eu posso ser pego em flagrante.
Eu não vou roubar porque eu posso ser capturado por uma câmera. Eu não vou desobedecer aos meus pais porque eu posso apanhar. Então nós muitas vezes evitamos o pecado por consequências imediatas que nós experimentamos, consequências temporais que nós experimentamos. E é claro que isso contribui para a nossa aversão à iniquidade. Nós não queremos experimentar essas coisas, mas existe uma dimensão que nós nunca podemos perder de vista no nosso trato com o pecado. Eu não deixo de pecar apenas para não experimentar situações desconfortáveis, desagradáveis e incômodas. Eu luto contra o pecado porque o nosso pecado causa uma separação, um afastamento, e no caso dos crentes, a quebra de comunhão com Deus. Há um texto muito famoso que retrata isso. Se os irmãos olharem Isaías 59, é um texto muito famoso esse, muito conhecido, os irmãos vão ver como o profeta Isaías registra, apresenta essa realidade, essa separação, esse afastamento, essa quebra de comunhão. E nós não podemos perder isso de vista, porque além das situações desconfortáveis, além dos inconvenientes, além dos problemas temporais que nós experimentamos pelo pecado, eu tenho que evitar o pecado pelo simples fato que eu não quero desagradar a Deus. Eu não quero me afastar do Senhor. Eu não quero decepcioná-lo, eu não quero levantar a ira dele, e nós precisamos ter essa dimensão em mente. O pecado não nos causa apenas inconveniências presentes, existe uma dimensão espiritual que tem que estar no nosso horizonte, na nossa vista o tempo todo. Isaías 59 diz assim, versículo 1: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse deveria ser o primeiro motivo para nós não pecarmos. Por que você não peca? Eu não quero experimentar as consequências temporais, ok, mas antes disso, eu não quero experimentar nenhum tipo de rompimento na minha comunhão com Deus. Eu não quero experimentar nenhum tipo de barreira na minha comunhão com Deus, nenhum tipo de chateação, nenhum tipo de frustração, nenhum tipo de afastamento, de levantar a ira do meu pai. Eu não quero experimentar isso. Agora, é inegável que nós pecamos. O próprio apóstolo João diz que aquele que não peca, diz que não peca é mentiroso. Todos nós pecamos, todos nós. E é nesse ponto que a maravilhosa promessa de perdão surge. E Tiago vai apresentar essa promessa de perdão na sequência. Ele fala, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. E o apóstolo João enfatiza essa maravilhosa promessa de perdão também. Olha só 1 João 1,9, outro texto bastante conhecido também. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele prometeu que todo aquele que se achega a Ele pedindo perdão, admitindo o seu pecado, vai encontrar perdão nele. Ele prometeu isso. E Ele é fiel e justo, porque Ele não faz vistas grossas ao pecado, mas Ele, pagando o preço da nossa culpa em Cristo, possibilita que nós sejamos perdoados. Então Ele é fiel, porque Ele cumpre o que promete, e Ele é justo, porque Ele não ignora o peso do pecado, e quando nós nos aproximamos dEle, nós encontramos perdão. Na linguagem de Tiago, ele diz, se você se aproxima do Senhor, Ele responde a isso. Como? Ele se aproxima de você também. Se acheguem ao Senhor, e Ele se chegará a vós outros. E meus irmãos, a beleza da afirmação que Tiago faz aqui, pode passar despercebida por nós. Nós estamos habituados a lidar com a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, e muitas vezes nós não percebemos a preciosidade, a singularidade de algumas afirmações. E essa daqui é uma pepita de ouro valiosíssima. Essa afirmaçãozinha, e Ele se chegará a vós outros, nós não podemos deixar passar a beleza, a maravilha dessa afirmação, dessa promessa, dessa garantia que Tiago dá. É maravilhoso o fato de Deus responder positivamente ao crente arrependido. Deus perdoa, Deus se aproxima, Deus restaura. E isso nos ensina algo sobre a ação de Deus, o trato de Deus, o modo como Deus age para conosco, para com o seu povo.
Nós aprendemos aqui algo da responsividade de Deus. Nosso Deus é um Deus que responde, é um Deus acessível, é um Deus disponível. E essa é uma verdade frequentemente ensinada nas Escrituras, desde o Antigo Testamento. Se os irmãos me acompanharem em 2 Crônicas 15, os irmãos verão como essa era uma verdade de fato, apontada diversas vezes pelos autores do Antigo Testamento. 2 Crônicas 15. Estamos falando aqui da responsividade de Deus, do fato dele estar disponível, dele responder a nós, quando nós nos aproximamos dele. E essa é uma verdade maravilhosa que nós não podemos deixar passar despercebida. Olha aí, 2 Crônicas 15, 2. Versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Deus estava lá, disponível. E quando o povo vai até Deus, o que Deus faz? Deus vai até o povo. Vejam também Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, 12. Jeremias 29, 12 diz assim: porque assim diz o Senhor, Jeremias 29, 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Na busca sincera que o povo de Deus faz ao Senhor, arrependido, contrito, eles encontram Deus. É uma garantia, o Senhor está lá. Vejam também Zacarias 1:3. É o clamor dos profetas: voltem-se ao Senhor, busquem ao Senhor. O Senhor está de braços abertos. O Senhor responde à busca de vocês. Zacarias 1:3. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está acessível, disponível, pronto a responder à busca do seu povo arrependido. E se você virar um pouquinho mais as páginas da Bíblia, até Malaquias, você vai ver que ele também, Malaquias 3:7, esse profeta também enfatiza isso, dizendo, Malaquias 3:7, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam como Deus é um Deus que responde. O nosso Deus é um Deus acessível. Isso mostra para nós, irmãos, que o nosso relacionamento com Deus não é estático. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento dinâmico. Quando nós pecamos, Ele se afasta, mas não é um afastamento definitivo, é um afastamento onde Ele se mantém disponível, aberto para que diante do nosso arrependimento Ele nos abrace e restaure a nossa relação com Ele. E quando nós o buscamos, quando nós o arrependemos, nós encontramos a aproximação dEle. Ele vem também na nossa direção. E queridos, a relevância prática disso é enorme, porque essa verdade, a responsividade de Deus diante do nosso arrependimento, diante da nossa busca, a resposta que Ele dá a nós, isso nos livra, em primeiro lugar, do desespero quando nós pecamos. Claro que nós temos que odiar o pecado, nós temos que reagir ao pecado, como o Tiago vai dizer aqui, mas nós não precisamos nos desesperar. E agora eu pequei, agora eu nunca mais vou ter meu relacionamento restaurado com Deus, eu não preciso me atormentar desse jeito, porque eu sei que Deus responde ao pecador arrependido. Por outro lado, isso também me livra do comodismo, porque o texto fala que eu preciso buscar ao Senhor. E então Ele vem em minha direção também, nessa relação da nossa comunhão com Deus. Eu me arrependo, vou até o Senhor, e o Senhor então vem em minha direção. Isso me livra tanto do desespero como do comodismo. O cristão pode viver seguro de que nunca
vai encontrar um Deus indiferente ou inacessível. Nunca. Recentemente fomos a uma exposição, eu, a Isabela, o Evaristo, não sei onde está o Evaristo e a Larissa. Fomos a uma exposição da Pixar, sabe? E aqui no Center Norte, aqui pertinho. E era uma exposição, não sei quantos irmãos foram, mas era uma exposição dividida em ambientes. Então você tinha um roteiro a ser feito pelo ambiente. E havia uma única regra. Você podia filmar, podia fazer foto, mas tinha uma única regra que você não podia infringir. Qual era a regra? Quando você passa de um ambiente para outro, você não pode voltar. Passou para o próximo ambiente, esqueça. É só para frente, nunca para trás. E logo na introdução ali, a assistente, né, a monitora ali, falou, olha, vocês vão encontrar em todos os ambientes, eu não lembro quantos ambientes eram, acho que eram uns 8, 9 ambientes, não me lembro. Tá? Vocês vão encontrar sempre aquela bolinha da Pixar. Sabe aquela bolinha que aparece lá, a lâmpadazinha pulando e tal? Tinha uma bolinha escondida em todos os cenários. Era um jeito de estimular você a olhar o cenário todo para achar a bolinha. E nós topamos o desafio, vamos achar a bolinha, para não ganhar nada, só para falar que a gente achou a bolinha. Então tinham lá uma bolinha em cada ambiente. E nós fomos no primeiro ambiente. Cadê a bolinha? Vamos lá achar a bolinha, achamos a bolinha. Legal. Vamos agora para o segundo ambiente. Passamos para o segundo ambiente. Lembra? A única regra que você não podia voltar. E nós vimos lá o segundo ambiente, nós vimos lá as imagens, onde o pessoal estava tirando foto e tal. E nós passamos para o terceiro ambiente. Quando nós chegamos no terceiro ambiente, o que nós lembramos? E a bolinha? E nós olhamos para trás, mas não dava mais para voltar. É a única regra. Não dá para voltar. Perdemos a bolinha. Até hoje eu não sei onde está aquela bolinha. Tá? Quem foi depois pode falar onde estava a bolinha do ambiente dos incríveis. Mas eu não sei onde estava aquela bolinha. Nós perdemos e não tem como voltar. Nós, como crentes, nós podemos ficar tranquilos que o nosso relacionamento com Deus não é assim. Quando nós passamos de um ambiente para o outro, não se fecha uma porta. Quando nós pecamos e nós nos voltamos ao Senhor, nós não encontramos uma parede, uma porta trancada que nunca mais se abre. Nós encontramos o Senhor pronto a nos perdoar. Nós encontramos o Senhor pronto a recomeçar conosco. Nós sempre temos a chance de recomeçar. E quando nós voltamos ao Senhor, o Senhor responde para nós. O Senhor se mostra disponível, acessível, e nós podemos encontrá-lo e podemos encontrar essa restauração. Isso nos encoraja, queridos, a um arrependimento diário, ao invés de prolongar o nosso afastamento do Senhor. Todos os dias, por menor que seja o meu pecado, eu encontro no Senhor uma porta aberta. Ele responde à minha busca, Ele responde ao meu arrependimento, e Ele me acolhe, Ele me restaura, Ele me perdoa. Mas, além disso, nós podemos aprender também algo sobre o caráter de Deus aqui. Nós aprendemos com isso, com essa responsividade de Deus, com o fato de nós nos chegarmos a Deus e Ele se chegar a nós, nós aprendemos o quão misericordioso, o quão perdoador, o quão gracioso o nosso Deus é. E isso tem implicações para a nossa vida. Isso deve mudar a nossa vida. Reconhecer a misericórdia, a graça, o perdão de Deus deve mudar a nossa vida. E vejam o seguinte, Tiago, diante de tudo que já estudamos e do que estudaremos ainda, já na reta final da carta, Tiago apresenta para nós uma teologia bastante equilibrada, que nós temos que imitar. Veja só, Tiago nos diz que Deus castiga severamente o pecado. Deus não faz vista grossa ao pecado. Se os irmãos olharem o capítulo 5, pouco mais à frente do trecho que nós estamos, os irmãos verão no versículo 1. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Quem trará essas desventuras? Deus, por conta do pecado daqueles homens. Se os irmãos olharem os versículos 14 e 15, nós vemos aqui a situação de um crente que possivelmente estava doente por conta de alguma disciplina de Deus, o Senhor estava pesando a mão sobre ele, talvez por uma questão de pecado. Veja só, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Talvez aquele indivíduo estivesse experimentando doença, talvez estivesse padecendo por causa de algum pecado.
Ou seja, Deus não faz vistas grossas ao pecado. Deus castiga, Deus disciplina, Deus pune o pecado. Mas, Tiago também nos diz que ele é um pai gracioso, perdoador e misericordioso. E é aí que nós encontramos o equilíbrio da nossa teologia. Porque o mesmo Tiago que diz que Deus pune severamente o pecado, é o pastor Tiago que diz lá no capítulo 1, versículo 5, que Deus dá sabedoria a todos que pedem. E ele dá essa sabedoria com generosidade, livremente. Esse mesmo Tiago que diz que Deus pune o pecado, que Deus disciplina o pecador, é o Tiago que no versículo 17 do capítulo 1 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, do Pai das luzes. E nosso Deus nos dá coisas boas, várias dádivas. E isso, queridos, tem que equilibrar a nossa visão de Deus, a nossa pregação tem que ser equilibrada. Existem pessoas que quando anunciam o Evangelho, quando exortam os irmãos, quando chamam a atenção dos irmãos, só lembram da severidade de Deus, mas não lembram da misericórdia, da graça, do amor, da restauração, do perdão de Deus. Nós não podemos ser aqueles que só batem e nunca mencionam o outro lado. Nós temos que levar essas duas coisas. Da mesma maneira que nós não podemos só falar da graça, do amor, sem falar da justiça de Deus, da punição que Ele tem contra o pecado. Nossa pregação tem que ser equilibrada. A nossa exortação aos irmãos tem que ser equilibrada. A nossa vida tem que apresentar esses dois componentes que nós aprendemos sobre o nosso Deus. Além disso, essa disposição divina em perdoar, demonstrar misericórdia, graça, em ir até o pecador, reflete a sabedoria que nós devemos pedir, buscar e nutrir. Não a sabedoria do mundo, que causa briga, conflito, por egoísmo, ganância, inveja, cobiça. Não, essa sabedoria nós não queremos. Nós queremos a sabedoria que vem do alto. E como é essa sabedoria que vem do alto? Veja aí o capítulo 3, versículo 17. Nós já estudamos esse trecho. E olha aqui como Tiago vai conectando as coisas. Ele diz no versículo 17, Tiago 3,17: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, abundante em misericórdia. A mesma misericórdia que Deus mostra para conosco, disposição perdoadora, graciosa, é a disposição que emana, que brota da sabedoria que vem dele. E quando eu peço essa sabedoria a Deus, a minha vida deve refletir isso. Nossos relacionamentos, portanto, devem nutrir misericórdia, prontidão em perdoar e graça. Nós temos que ter isso nos nossos relacionamentos. Quando um irmão nos procura pedindo perdão, o nosso nariz não pode estar empinado. Nós não podemos ter uma disposição orgulhosa, soberba. Nós temos que ter uma disposição perdoadora, misericordiosa, graciosa. Isso é um desafio para nós. Por isso que nós temos que pedir isso para o Senhor, o Pai das luzes, de quem vem todas as coisas boas e que nos dá essa sabedoria, porque Ele é assim e compartilha isso conosco. Talvez a figura mais ilustrativa dessa disposição perdoadora, graciosa, tenha sido contada pelo próprio Jesus, tenha sido enunciada pelo próprio Jesus, na história, numa parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo. Veja lá Lucas 15. A parábola do filho pródigo tem várias camadas, tem vários elementos que nós teríamos de destacar, explicar, para compreender o todo aí que Jesus quer ensinar, mas vamos focar na disposição perdoadora do Pai. Veja o que diz aí, Lucas 15, a partir do versículo 11. Veja só, foque na disposição do Pai. O Pai aqui o Pai aqui simboliza, representa o próprio Deus e a disposição perdoadora de Deus em relação aos pecadores. Veja aí Lucas 15, 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então
ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o texto aqui parece indicar que não é simplesmente um beijo de cumprimento, não é apenas uma saudação, é um pai emocionado porque o seu filho que estava perdido chegou, e ele não para de abraçar o filho, ele abraça o filho e fica ali com o filho. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. A parábola continua, o foco aqui agora vai para o outro filho, o filho mais velho que ficou em casa, enquanto o filho mais novo tinha ido embora, para atender outros propósitos do ensino de Jesus. Mas a disposição do pai aqui é maravilhosa. E isso ilustra, de fato, a disposição de Deus em perdoar os pecadores. Não sei se os irmãos conhecem, mas essa parábola tem uma música que é baseada nela, de um compositor, um musicista chamado Stênio Márcios. Conhecem Stênio Márcios? Eu acho essa música uma das mais bonitas dele, chama Fim de Tarde no Portão. E a música coloca a câmera, a parábola coloca a câmera no filho, que está gastando todos os seus bens lá fora, mas a música põe a câmera no portão da casa do pai. O pai está esperando o filho. E a letra da música diz assim: a fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento, um homem já velho, idoso, teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar procurando um vulto conhecido, espera um dia abraçar quem diziam já estar perdido. Vem o refrão, que eu vou ler daqui a pouco, e depois uma segunda estrofe. Mas um dia aconteceu, e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. E aí vem o refrão. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. E a música termina falando: fim de tarde, está deserto o portão. Ele começa esperando no portão, e no fim da música o portão está vazio, porque todos estão celebrando a volta do filho. Mas esse refrão que o Stênio Márcios compôs, reflete essa disposição perdoadora de Deus. É um amor forte, invencível, uma disposição misericordiosa, graciosa, que aguarda o retorno do pecador, e que é forte como as torrentes que rompem o chão, que arrebentam o chão. É algo infinito, é algo grandioso. Deus tem essa disposição perdoadora, graciosa e misericordiosa, e nós precisamos disso, porque nós somos pecadores, nós falhamos com o nosso Deus, nós desobedecemos com o nosso Deus, e não fosse essa disposição misericordiosa, amorosa, graciosa, perdoadora dele, nós estávamos perdidos. Se você é crente, em pecado obstinado, talvez afastado do Senhor há tempos, saiba que o Senhor está pronto a aproximar-se novamente de você. Basta você ir até Ele. Ele está aguardando no portão. E quando Ele te ver vindo, sujo pelo pecado, manchado pelo pecado, destruído pelo pecado, Ele vai até você.
Essa é a disposição do nosso Senhor. Se você não é um crente, se você é um incrédulo, esse texto de Tiago não foi escrito primariamente para você. Ele está falando de crentes aqui. Mas se você é incrédulo, ainda que esse texto de Tiago não seja voltado para você, é possível que você encontre em Deus a mesma disposição perdoadora que nós, os crentes, encontramos. O mesmo Deus que me perdoa e que me perdoou lá atrás, é o Deus que pode te perdoar. É o Deus que pode demonstrar graça na sua vida. É o Deus que pode te restaurar, te trazer para perto dele e falar: agora você é o meu filho. E essa aproximação se dá por meio do Evangelho. Para os crentes, essa aproximação se dá por meio da confissão: Senhor, perdoa, eu pequei. Eu me arrependo disso. E o Senhor sai do portão, vai ao seu encontro e te limpa, te restaura. E se você não é crente, o caminho para você desfrutar dessa graça de Deus, da ação perdoadora de Deus, é o Evangelho. É você se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e então desfrutar dessa maravilha que nós aprendemos aqui agora. Mas o texto continua. Na sequência agora da sua exortação, Tiago apresenta um paralelismo para nós, quando as frases são colocadas lado a lado. Aqui realça a completude desse arrependimento. O nosso arrependimento para com Deus, o crente mundano, ele tem que se arrepender de modo completo. E Tiago realça isso agora nesse paralelismo. As nossas traduções mesclaram o paralelismo que está no grego, mas as nossas traduções dizem assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Mas o paralelismo seria assim, se nós fôssemos colocar a sequência das palavras de outra maneira. Seria assim: purificai a mão, pecadores, e limpai o coração, vós que sois de ânimo dobre. Qual é o paralelo? Ele está comparando aqui o purificar com o limpar. São palavras sinônimas, próximas. Ele está chamando, ele se dirige às mãos e ao coração, algo interior e algo exterior. E ele fala de pecadores e aqueles que são de ânimo dobre. Esse é o paralelo. Os pecadores aqui são aqueles de ânimo dobre. E o autor então está implicando com isso que o mundanismo daqueles crentes os tornou sujos e contaminados. E eles precisam então se purificar novamente para entrar na presença de Deus. E isso para o judeu era uma imagem muito clara por causa das lavagens cerimoniais, das limpezas cerimoniais. Mas aqui Tiago não está falando de uma limpeza cerimonial, ele está falando de uma limpeza moral. Vocês estão agindo de modo mundano. Vocês precisam se limpar porque vocês estão contaminados. E o arrependimento dos nossos pecados e o abandono dessas práticas representa essa purificação aqui, que é necessária ao crente mundano e que é necessária a nós quando nós pecamos. Purificar-se envolve esse arrependimento, o abandono dessas práticas. E a linguagem que Tiago usa aqui é uma linguagem, de novo, comum do Antigo Testamento. Tiago está pensando o tempo todo, como bom judeu que era, no Antigo Testamento, e ecoando as verdades do Antigo Testamento. Veja só o Salmo 24. Veja como essa linguagem é uma linguagem conhecida do pastor Tiago. E ressalta a necessidade dessa purificação completa que nós estamos falando aqui agora. Que compõe o arrependimento profundo, que é o nosso ponto. A necessidade de um arrependimento profundo. Salmo 24, versículo 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem estará em comunhão com Deus? Quem estará próximo de Deus? Quem poderá adorar ao Senhor? O texto diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Vire as páginas da Bíblia para Isaías capítulo 1. Isaías 1,15 diz assim: Isaías 1,15: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos,
Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Ou seja, vocês têm que se purificar não só por fora. Aqui é uma purificação interior. Os atos de vocês têm que ser atos de justiça. Arrependam-se dos pecados de vocês. Limpem-se disso. Abandonem essas coisas. E no lugar disso, pratiquem o que é certo, pratiquem o que é justo, pratiquem o que é correto. Se os irmãos olharem 2 Coríntios, capítulo 7, os irmãos verão que o apóstolo Paulo também apresenta algo a respeito da necessidade dessa purificação, desse arrependimento, desse abandono do pecado. 2 Coríntios 7 diz assim, depois de falar da impossibilidade da união entre crentes e incrédulos, o famoso jugo desigual, da parceria entre crentes e incrédulos aqui, nesse contexto específico do capítulo 6, o apóstolo Paulo diz no capítulo 7, 1, tendo, pois, ó amados, traz promessas. Que promessas? É a promessa da habitação de Deus em nosso meio, de que nós somos seus filhos e suas filhas. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando Tiago fala sobre mãos, sobre purificar as mãos, ele está falando de atos externos, aquilo que nós fazemos com as nossas mãos. Quando ele fala de coração, ele está falando do nosso mundo interior, das nossas intenções, dos nossos sentimentos, das nossas ideias, dos nossos pensamentos. E Tiago nos ensina aqui que a mistura entre mundanismo e vida cristã é intolerável a Deus, é intolerável para Deus a qualquer nível, mesmo no nível interior. Eu não posso misturar nada do mundo no meu compromisso, porque isso mancha a minha comunhão com Deus, mesmo a nível interior. É só no meu coração, eu não faço nada de errado, só no coração já é o suficiente para você precisar se purificar, se arrepender dos seus pecados. E notem que a linguagem de Tiago continua sendo forte. Lá no versículo 4, ele já chamou seus leitores de infiéis, de adúlteros. Uma linguagem chocante. E aqui ele continua com uma linguagem forte, porque ele chama os seus leitores de pecadores. E essa é uma linguagem que é comumente usada para quem não é crente. Mas ele está falando a crentes, mas ele quer mostrar como aquela postura dos seus leitores era grave, séria. Urgentemente tinha que ser corrigido, era algo maligno, e eles estavam, mesmo sendo crentes, em franca desobediência a Deus, agindo como pecadores, quase que imitando os não crentes. E não só pecadores, no paralelismo, eles são pecadores, eles são chamados de pessoas de ânimo dobre. Essa expressãozinha já apareceu lá no capítulo 1, versículo 8, nós já estudamos lá atrás, mas o que nesse contexto aqui nos diz é que aquelas pessoas, elas estavam com a sua lealdade dividida entre Deus e o mundo. Eles queriam ser amigos de Deus, amigos do mundo, e não dá, é impossível, o Senhor não divide a nossa lealdade com ninguém. Você não pode servir aos dois senhores, esse foi o ensino claro de Jesus. Essas eram as pessoas de ânimo dobre, aquelas que dividiam a sua lealdade. E Deus diz, Tiago diz para nós, isso é pecado. Viver assim é viver como um pecador. O texto continua. Versículo 9. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Os verbos que Tiago emprega aqui mostram o reconhecimento da própria condição miserável trazida pelo pecado. É uma reação tão intensa que extravasa para o mundo exterior por meio de lágrimas. É um sofrimento profundo. Quando você tem noção de como é terrível o pecado e quão terrível é o mundanismo dentro de você que te leva a tomar ações para com seus irmãos, a agir de modo mundano para com seus irmãos, quando você tem noção, toma consciência disso, essa percepção dessa sujeira, de quão contaminado pelo mundo você está, isso extravasa, isso vai de dentro para fora em lágrimas.
a percepção da sua condição miserável, da sua miséria, um sofrimento profundo. E de novo, no Antigo Testamento, essas expressões faziam parte do apelo aos profetas, do apelo feito pelos profetas ao povo, diante do julgamento iminente do Senhor. Os profetas falavam: Deus vai trazer juízo, portanto, lamentem, chorem, mudem a postura de vocês, profundamente. Vejam Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, Joel 2:12. Joel 2:12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Vejam aqui a presença do jejum. Por que jejum? Porque a pessoa que se arrepende com jejum, o arrependimento chega mais rápido para Deus. É uma moeda de troca? Potencializa o arrependimento? Não. O que o jejum faz aqui é que a pessoa está tão arrependida, ela está tão contrita diante de Deus, que ela até mesmo perde a fome. Isso já aconteceu com você? Você já cometeu um pecado, você já teve consciência da malignidade do seu ato, ao ponto de você perder o apetite? Ao ponto daquela picanha saborosa já não fazer mais você ter água na boca? O prato de comida diante de você e você perde a fome? Se arrependam com jejuns, com choro e com pranto. Olha o versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, arrependam-se, voltem-se para Deus, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Veja agora o versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? E vejam que bonito a resposta do Senhor no versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. A resposta do Senhor. Mas qual é a postura esperada de Joel em relação ao povo? Rasguem o coração, arrependam-se, chorem, percam o apetite por causa do pecado de vocês, por causa do arrependimento de vocês. Tiago continua: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O riso mencionado aqui pode ter como pano de fundo o tolo do Antigo Testamento. Quando nós vemos Provérbios, nós vemos que o tolo é aquele que se deleita, é aquele que tem alegria em pecar. Ele gosta de fazer o que é errado, ele tem prazer em fazer o que é errado. E ele vive em festas, ele vive esbanjando, como se não houvesse amanhã. E ele zomba daqueles que querem viver retamente. Ele zomba do viver santo, ele ri do viver santo. Ele não vê o pecado como algo grave e sério. Diante do pecado, qual é a resposta dele? A zombaria, o escárnio, o desprezo. Não é tão importante, não é tão sério. Vou continuar vivendo aqui do jeito que eu quero. Eu rio da gravidade, da seriedade que é apresentada. Isso talvez nos assuste, mas, infelizmente, muitos crentes veem o próprio pecado com descuido, com despreocupação e, muitas vezes, pasmem, até mesmo com soberba. Se orgulham do pecado, se veem como pessoas moderninhas por pecarem. E quando você, o crente fundamentalista, quando você, o crente cabeça fechada, quando você, o crente fariseu, se aproxima e fala: olha, isso é pecado, ele dá risada de você. Fala: não, isso daí não é pecado, isso daí que você está falando é uma invenção. Fizeram uma lavagem cerebral em você, inventaram alguma coisa, e ri. Veja o que diz 1 Coríntios 5. Olha o exemplo que acontecia na igreja de Corinto, e que o apóstolo Paulo combate prontamente. 1 Coríntios 5. Olha essa postura descuidada, despreocupada e soberba em relação ao pecado.
vendo o pecado como motivo de orgulho. Olha aí, 1 Coríntios 5. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Era algo terrível até mesmo para os padrões dos incrédulos. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que foste tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Os coríntios se orgulhavam daquilo. Olha como a gente é moderninho, viu? O Paulo é fundamentalista, ele falando, que história é essa? Nós somos para frentex. Nós temos uma postura diferente, mais despachada, despojada. Nós nos orgulhamos disso. Paulo fala, que vergonha, esse orgulho pelo pecado. Vocês deveriam lamentar pelo que está acontecendo no vosso meio. Não ter uma postura despreocupada, uma postura descuidada e soberba. Queridos, o pecado precisa ser levado a sério. Nós precisamos sentir o peso do pecado. Nós precisamos lembrar que se o pecado não for consertado rapidamente, e por isso da urgência de Tiago aqui, as exortações breves, os verbos rápidos que ele vai colocando, demonstrando essa urgência, se o pecado não for consertado urgente, se ele não for confessado rápido, se a situação não for resolvida, se a comunhão não for restaurada, se essas coisas não acontecerem em rápida velocidade, isso pode trazer um desastre temporal, aqui e agora, pela mão do próprio Deus, pelas consequências imediatas do pecado, como isso tem reflexos na nossa vida espiritual, isso leva a um desastre espiritual. Deve haver pronto arrependimento, para que nós fujamos das consequências do pecado. Veja o que diz o Salmo 32. Como eu disse para os irmãos, esse texto é um texto que nos convida a olhar como é o verdadeiro arrependimento. Nós estamos, então, formando uma teologia bíblica do arrependimento. Como é? Como é o arrependimento do crente? Como deve ser o meu arrependimento? É só eu falar, Senhor, me perdoa e seguir o jogo normal? Ou existe uma disposição interior necessária nos meus pedidos de perdão ao Senhor? Quando eu coloco diante do Senhor um pecado e falo, Senhor, eu confesso esse pecado, qual tem que ser a minha mente, a minha emoção, a minha disposição interior? É isso que nós estamos aprendendo nessa breve teologia do arrependimento a partir da carta de Tiago. Veja aí o Salmo 32, versículo 1. De Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. O homem que é perdoado é feliz. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e em minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O pecado é sério. Um pecado não confessado tem consequências sérias. Não se brinca com o pecado, não se lida com o pecado de modo descuidado, não se lida com o pecado de modo a ser algo irrelevante. Não, é algo sério. O Senhor pode pesar a sua mão temporalmente, no presente, fora as desgraças espirituais que nós experimentamos quando nos afastamos do Senhor. Nós precisamos dessa disposição de Tiago aqui. Mas alguém pode perguntar, pastor, eu preciso chorar, ter essa disposição por cada pecado que eu cometo? É claro, existem situações em que nós cometemos alguns pecados que aos nossos olhos são mais graves, e quando nós tomamos consciência daquilo, isso nos leva ao arrependimento, mas eu não choro o tempo todo. Se eu chorasse toda vez que eu pecasse, eu viveria chorando. Eu seria o chorão, eu secaria de tantas lágrimas. Eu preciso chorar o tempo todo? Queridos, Tiago não está ensinando isso para nós. O que Tiago está nos ensinando é que nós não podemos ver o pecado como algo mínimo e digno do nosso riso. Nós não podemos agir assim. Ainda que eu não vá às lágrimas sempre por causa do meu pecado, eu tenho que considerar o pecado como algo digno do meu choro, como algo sério, como algo grave. E agindo assim, tendo uma boa visão da malignidade do pecado, você não vai se surpreender quando, ao orar ao Senhor, confessando os seus pecados, você se encontrar
em lágrimas. Você não precisa chorar o tempo todo, mas você não vai se surpreender quando você se ver chorando, porque você entendeu a malignidade, a gravidade, a seriedade do pecado. Um exemplo clássico de arrependimento é Davi, no Salmo 51. Veja o Salmo 51, não podemos passar por esse assunto sem ler o Salmo áureo do arrependimento. Salmo 51. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Veja a percepção de Davi, veja, Senhor, eu pequei, e é claro que o meu pecado afetou outras pessoas, mas em primeiro lugar, o meu pecado foi uma ofensa contra ti. E o Senhor é justo ao me punir, ao me disciplinar, como aconteceu no caso de Davi. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele já nasceu manchado, maculado pelo pecado. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi pede, Senhor, eu não consigo sozinho. O Senhor tem que criar essa disposição em mim. Cria, Pai. Cria isso em mim. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele, como rei, ele era habitado e dirigido pelo Espírito Santo. Nos dias do Antigo Testamento, algumas figuras eram habitadas pelo Espírito Santo. Hoje, todos os crentes são habitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não pode mais nos deixar, como acontecia no Antigo Testamento, mas naqueles dias isso podia acontecer, como tinha acontecido com Saul. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi pede para que o exemplo dele seja um exemplo para toda a nação. Ele vai testemunhar do caráter perdoador de Deus aos outros, falando, vejam o que aconteceu comigo, e eu tenho algo a dizer para vocês. O mesmo Deus que me perdoou, pode perdoá-los também. E ele se coloca aqui como testemunho vivo disso. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos, ou seja, algo meramente exterior. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. No Antigo Testamento, nós temos o Salmo 51, e no Novo Testamento, nós temos 2 Coríntios 7, um dos textos mais claros a respeito das expressões externas do arrependimento genuíno. 2 Coríntios capítulo 7, como é que o arrependimento se expressa publicamente? 2 Coríntios 7:10, nós lemos assim. Porque a tristeza, depois da bronca que Paulo deu, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Quando o crente se entristece pelo pecado, ele muda a sua vida, e isso o restaura. Quando alguém se entristece, de acordo com os padrões do mundo, o remorso, a culpa, sem a certeza do perdão de Deus, isso leva à morte.
Você não tem como lidar com a sua culpa. O crente não, o crente sabe como lidar com a sua culpa. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes desse assunto. Paulo fala da diligência a que o arrependimento deles produziu. Ou seja, eles colocaram um fim na indiferença para com Paulo e na complacência em relação ao pecado. O texto fala de vindicação. É o forte desejo que o pecador arrependido tem de limpar o seu nome, de resolver as pendências, de resolver a sua situação que foi maculada. O texto fala de indignação, eles estavam irados, porque o pecado trouxe vergonha para eles, para Paulo, para o nome de Cristo, e isso trazia ira, uma ira santa para com o pecado deles. O texto fala de temor, mostrando que o crente arrependido, ele tem um temor reverente, uma reverência diante de Deus, e vê Deus como aquele que disciplina e julga, portanto o obedece. Fala do anseio de ver o relacionamento com Paulo restaurado. Fala do zelo pela santidade, fala da vingança, aqui a vindita, como o desejo, forte desejo de ver a justiça realizada e de fazer a restituição àqueles que foram ofendidos, de pagar quem perdeu algo, de restituir a quem levou o dano. Essas são expressões visíveis do crente arrependido. Expressões concretas. E isso nos ensina, pelo que Tiago diz, pelo que Davi ensina e pelo que Paulo ensina aqui, que o arrependimento bíblico é visível. O tempo mostra isso, em expressões concretas. Quando nós nos arrependemos, como nós sabemos se o nosso arrependimento é real, profundo? O tempo mostra a mudança e essas expressões visíveis. O desejo de restaurar as coisas, o temor a Deus, uma vida zelosa pela santidade, a luta contra aquele pecado, são expressões visíveis do arrependimento. Isso tudo no miolo do texto que está diante de nós, que fala de um arrependimento profundo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Esse é o miolo do apelo de Tiago. Crentes mundanos, arrependam-se profundamente. Sujeitem-se a Deus, obedeçam a Deus e comecem se aproximando do Senhor e se arrependendo nesses termos aqui. Mas por fim, há uma terceira atitude urgente que Tiago apresenta, e é muito breve, está no versículo 10, e é uma rendição humilde. O texto diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago fecha a moldura que ele abriu lá no versículo 6. Os irmãos veem no finalzinho do versículo 6, onde Tiago diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele pega essa palavrinha agora e ele leva ela lá para o final, fechando a moldura e deixando o miolo que nós acabamos de estudar como centro, o núcleo do seu apelo. Mas ele fecha a sua moldura agora. Ele fala da humildade no versículo 6 e ele diz agora: humilhai-vos na presença do Senhor. Isso é um eco do ensino de Jesus, os irmãos podem ver depois em Mateus 23:12, a semelhança das palavras aqui. E a figura aqui presente, queridos, parece ser a de um monarca, que eleva o rosto do súdito que está prostrado, pedindo por clemência, pedindo por perdão. Humilhai-vos, rendam-se completamente diante do Senhor, prostrem-se diante dele, abram mão de qualquer justiça própria diante do Senhor, abram mão disso tudo, coloquem-se de joelhos diante dele, humilhem-se diante dele, e o Senhor, como monarca bondoso, ele vai responder a vocês como? Ele vai exaltar o rosto de vocês, ele vai mostrar favor e perdão. E essa exaltação que Tiago menciona aqui, fruto dessa humilhação diante de Deus, começa agora com a restauração da nossa comunhão com o Senhor. Quando nós nos arrependemos, nós voltamos a desfrutar de paz, alegria, liberdade. Nós voltamos a experimentar isso. E num sentido escatológico, olhando para o futuro, a exaltação dos crentes vai um dia se mostrar
quando nós somos glorificados no retorno glorioso de Cristo. Há um sentido presente em que isso acontece. O Senhor nos aceita na sua presença como um bom monarca e nos dá paz, alegria e liberdade. E no sentido completo, no futuro, nós estaremos completamente livres da presença do pecado, desfrutando da presença gloriosa do Senhor, nós mesmos glorificados, por todo sempre, por toda a eternidade. Por fim, Tiago parece lembrar aqueles crentes que a verdadeira exaltação vem do Senhor e não do mundo. Aqueles crentes estavam abraçando ideias mundanas, contando com a amizade do mundo, querendo a aprovação do mundo, ouvindo sussurros malignos de Satanás. E com isso, desfrutando de algum prestígio, algum destaque, abraçando ideias moderninhas, uma sabedoria demoníaca mundana. Tiago fala, não é essa exaltação que vocês têm que buscar. Vocês têm que buscar a exaltação que vem do Senhor. O que Ele diz que vocês devem fazer é o que vocês devem fazer. A obediência a Ele e não ao mundo é o que vocês devem buscar. A obediência a Ele e não a Satanás é o que vocês devem buscar. A obediência a Ele e não aos seus próprios impulsos é o que vocês devem buscar. Então estão aí as 3 posturas urgentemente necessárias ao crente mundano. Obediência absoluta, arrependimento profundo, rendição humilde. Inicialmente dirigidas aos crentes que estavam brigando entre si, mas que se aplica a todos nós nos momentos em que pecarmos e precisarmos contar com o perdão do Senhor, com a graça do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, ajuda-nos a obedecê-lo, Pai. Ajuda-nos a resistir aos convites, às ofertas, aos sussurros do diabo. Impeça-nos de ceder às pressões do mundo, à sabedoria do mundo. Ajuda-nos, Pai, a obedecê-lo de modo completo. E naquilo que nós percebemos na nossa vida que não está de acordo com a vontade do Senhor, dá-nos esse arrependimento profundo descrito aqui. Só o Senhor pode produzir isso em nós. Dá-nos essa percepção da malignidade, da gravidade, da seriedade do pecado. E pedimos também, Pai, que o Senhor nos ajude a sempre nos humilharmos diante do Senhor, numa postura de rendição humilde, sabendo que nós não somos nada, dependemos completamente do Senhor. E diante do nosso pecado, não nos resta nada, a não ser nos prostrarmos diante de Ti, clamando por misericórdia e graça. Mas obrigado porque nós temos a certeza de que o Senhor, como um monarca bondoso, gracioso e misericordioso, levanta os nossos rostos, e então nos mostra favor, perdão, graça, misericórdia, e nos aceita na sua presença como filhos amados. Ajuda-nos, por favor, Pai, a vencer o mundanismo, a vencer as nossas inclinações, a vencer o diabo. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.